Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis Depay é apresentado e tem uma aula sobre o que é o Corinthians, né? Que jogo Corinthians, que classificação do jeito e estilo Corinthians na última bola. Que jogo do André Ramalho, do Rodrigo Garro, do Fagner, do Romero, do Gustavo Henrique. Cara, tem muita coisa pra gente falar. Erros de arbitragem, meu Deus do céu, o Timão tá na semifinal. Chega mais que depois da vinheta a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu nessa noite mágica em Itaquera. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que absurdo esse jogo, um dos jogos mais incríveis que eu tive a oportunidade de acompanhar, independentemente do que aconteça com o Corinthians na sequência da Copa do Brasil, e já é semifinalista. 4 jogos para o título. É o que está acontecendo. É o Timão que vai avançando nas Copas porque a camisa é muito pesada. E também é bom que se diga, desde a chegada do técnico Ramon Dias e do Emiliano Dias, o seu filho, a comissão técnica mudou completamente a forma do Corinthians jogar, com os reforços que também foram chegando aos poucos. O Corinthians foi se reforçando, foi trazendo jogadores, foi mudando completamente a sua fotografia e nos últimos tempos um Corinthians muito mais organizado, muito mais competitivo, com muito mais qualidade, com diagnósticos que foram sendo identificados na sequência, né, como por exemplo a falta de gols e por isso a janela espetacular que dispensa comentários, especialmente com a chegada do holandês Memphis Depay, ou Memphis, né, como ele gosta de ser chamado, como está na camisa dele, número 94, ele foi apresentado devidamente ao torcedor, mas quem foi apresentado, na verdade, foi o Memphis, né? Ele se, digamos assim, foi apresentado do que é o Corinthians, né? Ele foi lá para ser apresentado ao torcedor, mas na verdade quem se apresentou foi o clube para ele, porque ele teve uma aula do que é um jogo do Corinthians, o que é esse clube, primeiro num dia em que ele chega de madrugada, recepcionado com vários torcedores no aeroporto de Guarulhos, na madrugada. Depois ele vai lá, chega nas dependências do clube, né? Chega de helicóptero no Parque São Jorge, recepcionado pelo Augusto Melo, numa beca, num estilo, conversa com a torcida organizada, importante, vai no memorial, conhece os ídolos, a história do clube e depois chega no estádio. No estádio, uma festa espetacular para apresentar o jogador como ele merece, é um grande astro europeu que vem ganhando um alto salário por tudo que ele já fez no futebol, camisa 10 da seleção da Holanda, na última Eurocopa, 30 anos apenas, uma carreira de um currículo espetacular, né? PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid. Que isso? Olha o nível, olha a carreira. E um cara que, obviamente, chega para corresponder e resolver os problemas do Corinthians ofensivamente. E uma grande figura, uma personalidade, um rapper, um cara estiloso, né? Uma jaqueta espetacular. É uma grande figura no futebol brasileiro que a gente tem que valorizar. Ele foi apresentado com pompa e circunstância e foi para as tribunas para assistir o confronto. Lá estavam, por exemplo, o Héctor Hernández, o espanhol, que está machucado, que é outro jogador que a gente pouco fala, que jogou pouquíssimos minutos e já mostrou qualidade. O próprio André Carrijo, peruano, que eu acho que não foi tão badalado, mas vai jogar muita bola também. Todos eles estavam lá acompanhando o Corinthians nesse jogo decisivo em que o Corinthians precisava ganhar. De alguma forma precisava ganhar. Podia ser de 1-0, 2-1, um gol de diferença, porque isso desmanchava a vantagem do Juventude e levava a decisão para os pênaltis. E aí eu preciso fazer um parênteses naquele golzinho, né, do Gustavo Henrique, lá em Caxias do Sul. Providencial, é um gol que fez toda a diferença, porque um 2-0, não que fosse impossível, seria mais difícil, mas aquele gol do Gustavo Henrique nos minutos finais deu uma brochada na dancinha do Jair Ventura, né, que com 2-0 estava comemorando muito, um Juventude encaminhando uma classificação, depois de ter tirado o Internacional e o Fluminense dessa mesma Copa do Brasil. O ano do Juventude é muito bom, tá? Por isso que é importante valorizar a classificação do Corinthians, porque pegou um bom adversário. É o Juventude, de um orçamento menor, o clube que estava na Série B. Cara, o Juventude esse ano complicou a vida de muita gente. E quase complicou a do Corinthians. Eu chego lá. E aí, tanto o Memphis, quanto os seus outros companheiros ali, quanto a torcida inteira, quanto o estádio inteiro, assistiram o Corinthians sendo protagonista, buscando o resultado, uma escalação com alguns problemas, né, de desfalques, né, o Félix Torres jogando na data FIFA, o próprio José Martínez também, o Kaká suspenso, então ele manteve uma linha de 4, digamos assim, né, com 2 zagueiros, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, e os dois jogaram um absurdo, os dois foram gigantescos.
Cara, que partidaça, especialmente do André Ramalho. O André Ramalho, cara, que jogador o Corinthians descobriu. Aos 32 anos, o cara ex-PSV, provavelmente o Memphis, conversa com esse cara aí. Porque esse cara entendeu rapidamente o que é o Corinthians, vocês vão conversar até em holandês. Esse cara entendeu o que é o Corinthians muito rápido. Que achado do Corinthians, esse André Ramalho. Ele armou o jogo em determinado momento, como ele normalmente faz. Numa linha de 3 ele cresce muito, mas aí que está o pulo do gato. Eu preciso valorizar também Ramon Dias, porque ele, diante das dificuldades, ele mexeu bem, ele estruturou bem o time, o Corinthians melhorou demais com a presença dele e com os reforços, mas dentro dessa linha de 2 zagueiros, o Ranieri foi um terceiro. E aí o Rodrigo Garro, porque o Rodrigo Garro é isso, né, cara? Ele chuta. E que jogo do Garro, né? Cara, o Garro é impressionante, porque ele vinha buscar a bola no pé do zagueiro, no pé do goleiro, para armar o time. E o Charles pegava a bola e dava para ele. O Charles pegava essa bola e dava para o Garro. E o Garro vinha buscar o jogo pelo lado esquerdo, e o Garro tentava um passe em profundidade, tentava lançamento por cima, tentava buscar o jogo, até que o espaço se abriu e ele chutou. E que chute. Cara, um chute, olha, para quem está dizendo que o Gabriel falhou, um chute venenoso. A bola faz assim, uma curva, ele salva meio que no susto, e o Zé Marcos escorrega e empurra a bola para o fundo da rede. O Yuri estava chegando ali também. Gol do Corinthians a 35, 36 minutos. Até ali o Timão estava sendo eliminado. Estava 1-1. Vitória do Juventude 2-1 no jogo de ida, acabou. 2-1, o Corinthians volta para o jogo nos minutos finais. E aí todo mundo pensou, né? Cara, dá para fazer mais um. Porque a pressão ali era evidente. Só que antes disso acontecer, é importante falar das substituições do Ramon. Porque a gente está falando dos jogadores, mas, cara, o Ramon ele tem tido ótimas leituras de jogo. Por exemplo, as entradas do Coronado e do Breno Bidon mudaram o jogo. Quando ele bota o Coronado no lugar do Ranieri, abrindo mão desse terceiro zagueiro, digamos assim, botando o André Ramalho mais para armar o jogo, deixando só o Gustavo Henrique, e aí o André voltava numa cobertura quando tinha contra-ataque. Que vitalidade do André Ramalho com 32 anos. Cara, que jogo do André Ramalho. Um jogo absurdo do André Ramalho. Mas ele tira o Ranieri, tira essa figura, e o Charles também, que é mais um marcador, e bota o Breno Bidon. Pra quê? O Juventude está todo postado lá no sistema defensivo, você precisa fazer gols, o Garro está na armação, mas ele precisa de parceria. E o Charles estava entregando a bola para o Garro e dizendo, resolve. O Breno Bidon é um cara que retém a bola, é um cara que tem controle de bola, e ele sabe sair de uma marcação, pressão ali, quando o Juventude tentava roubar a bola para o contra-ataque, ele sabe também construir. O Breno Bidon entrou muito bem, e o Coronado mais ainda, nesse sentido de construção, porque aí o Garro ficou mais pela esquerda, o Coronado mais pela direita, o Breno Bidon um pouquinho mais para trás, e o Coronado deu finalização, tentou passes infiltrados, teve uma finalização errada, que ele chuta na lua, mas ele entrou muito bem, e ele que cobra o escanteio na cabeça do André Ramalho. Só que antes disso, acontece um lance bizonho. O Ronaldo, que tinha entrado na equipe do Juventude, ele dá um carrinho criminoso no André Ramalho, poxa, imagina, o time tá atacando, precisando vencer, e o cara fica caído lá, é porque alguma coisa aconteceu. Aí você olha no replay, uma porrada, uma trava da chuteira, sorte que não pegou em cheio, hein? Pegou meio de raspão. Mas o André ficou sentindo, ele ficou machucado, ele tinha que ter saído de jogo, só que não tinha mais como fazer mais substituições. E aí o que acontece? Ele tem que ficar em campo. O André Ramalho estava machucado. E por que o VAR não sugeriu uma revisão? Não sei, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, foi melhor. Porque não dá para confiar no Wagner do Nascimento Magalhães. Se o cara sugere a revisão, era capaz do Wagner ir no monitor, não considerar como lance para vermelho, perder, 5, 10 minutos na cabine do VAR e encerrar o jogo, e não compensar isso com o acréscimo. O time estava no ataque, o time precisava fazer o terceiro gol. E como a cobrança de lateral ele autoriza ali, é cobrado rápido, eu na hora pensei assim, cara, nesse momento, vai mudar o quê? Vai expulsar um jogador do Juventude, vai perder mais tempo, vai esfriar o que o Corinthians está fazendo, deixa assim. Foi melhor. Foi um erro da arbitragem, absolutamente. O cara tinha que ter sido expulso, mas deu certo. Porque aí o André Ramalho fica em campo, na sequência tem o escanteio, o Coronado cobra na cabeça do André Ramalho. Cara, ele conseguiu ter força para saltar e fazer um gol espetacular. Já tem gente comparando com o gol do Paulinho contra o Vasco em 2012, da estreia do Ronaldo Fenômeno, no primeiro gol, na verdade, dele no derby lá em Presidente Prudente. É um gol espetacular. Ele sobe lá em cima e cabeceia no cantinho aos 51 minutos, gente.
Ele tinha dado 7 de acréscimo, ia até 52. Aos 51 minutos, o André Ramalho faz o gol da classificação. E Corinthians. Que jogo espetacular. Vocês imaginem, já tem imagens aí do Memphis comemorando. Cara, o Memphis entendeu, ele falou, caraca, isso aqui é o Corinthians? E ele tem a cara do Corinthians, né? Vamos combinar. Que loucura, que loucura. Que jogo absurdo do André Ramalho, do Rodrigo Garro, o Fagner, que atuação do Fagner, Romero, Gustavo Henrique. Cara, é difícil falar alguém que foi mal, né? O Charles foi bem, Matheus Bidu foi bem, o Yuri perdeu um jogo ou outro, mas acho que ele também foi importante. O Thales Magno, enquanto esteve em campo, para muitos ele saiu cedo, mas ele teve aquele problema no ombro, ele também chegou... e logo foi titular, teve uma sequência de jogos, eu acho que também por isso ele acabou saindo, entrou o Giovani, que até teve dificuldades lá pelo lado direito, não conseguiu ter tanta facilidade assim para poder vencer a marcação, mas cara, todo mundo foi bem, inclusive o Ramon e o seu filho Emiliano. Teve até a dancinha do Emiliano, né? Provocando o Jair. É do jogo, faz parte. O Jair é meu parceiro, eu gosto dele. Mas ele provocou quando estava 2-0 lá, muito cedo, né? O Corinthians faz um gol ainda em Caxias e mete 3-1 em Itaquera. E agora vem os reforços. O Memphis não. Ao que tudo indica, não vai jogar a Copa do Brasil, mas o Carrijo sim. Mas o Memphis vai jogar na Sul-Americana contra o Fortaleza, no Brasileirão. E tem muito para acontecer ainda com o Corinthians, que precisa sair da zona do rebaixamento no Brasileiro. Mas, cara, tem um final de temporada aí que daqui a pouco pode trazer coisa muito boa. Eu passei os últimos anos, né? E eu lembro que tinha corintiano pedindo o Gil de volta no início do ano. Gil, Balbuena. Eu passei os últimos 3 anos vendo os caras achando que eram donos do time, e simplesmente ganhava e perdia, tinha a mesma cara. Você já percebeu, quem conhece meu estilo sabe. Eu sou aqui, meu irmão. Quando eu entrava numa briga de moleque, não deixava meus parceiros na mão, não, velho. E até o final, tivesse que todo mundo morreu pro hospital, a gente ia. Entendeu? Eu sou intenso em tudo que eu vou fazer. Eu tô no culto, eu não gosto daqueles cultos que, sabe, tá todo mundo assim, ó. Eu gosto daqueles cultos que o cara, meu irmão, tá sentindo, entendeu? Sabe, a presença. Eu gosto no futebol, o cara sentindo, irmão. Nos últimos anos, a pior coisa do Corinthians era a cara do Renato Augusto, que é o grande rei Renato Augusto, tá? Grande rei Renato Augusto, que para mim, meu amigo, desculpe, entre ele e Ricardinho, por exemplo, que nem foi ídolo do Corinthians, o Ricardinho jogou mais bola que ele, tá? Renato Augusto sai com aquela cara, o Juliano com aquela cara, né? O Gil com aquela cara, o Fagner com aquela cara, o Fábio... Ganhou ou perdeu, era a mesma cara. Pô, ver um jogador hoje fazendo um gol e chorando, velho, chorando. Pô, meu irmão, era tudo que eu esperava, né, para ver o Corinthians ganhar o jogo de uma forma emocionante no maior estilo Corinthians, meu irmão. Tá muito melhor que ir para os pênaltis. Eu odeio pênalti. Eu gosto de pênalti, né? Eu não suporto quem tá do meu lado, né? Anos e anos de arquibancada que alguém falava, eu gosto de pênalti. Que pênalti, meu irmão? Pênalti mata alguém do coração. Corinthians vence, tá? Representou jogador de raça, né? Dizendo aqui, Samir, o imbatível, Samir sangue no olho, matou o mosquito ao vivo. Vocês viram, meu irmão? Até a hora que é pegar, cara. Hein? Verdade, o Ricardinho jogou mais que o Renato Augusto, mas só vai entender isso quem viveu aquele momento, tá? Vai Corinthians, 10 mil simultâneos, o André Ramalho mostrou pro Yuri como é que cabeça... O Yuri Alberto, desculpa, hoje é dia de festa, tadinho. Eu não sei quem reparou isso, mas ele estava descoordenado no Poropopó. Um braço dele, o Poropopó, é assim, Yuri. Você pega o cara aqui, ó, aqui, e se cair, caiu, meu irmão. E ele não conseguiu encaixar um braço no Poropopó. Quem viu isso? O Yuri Alberto. Yuri Alberto tem sérios problemas de coordenação. Depois, ele trançou as pernas, ele tropeçou nas pernas. Quem viu isso? Eu queria saber se alguém viu isso. Né? Ou só eu que sou louco, que reparo as coisas que vocês não reparam. Hein? Ele estava descoordenado. Ele estava assim, ó, fora... O Poropopó estava indo para lá, ele estava indo para cá, sem estilo nenhum. Até o Poropopó aqui,
Eu vi também, ó. Tá vendo? Às vezes eu acho que eu sou louco. Eu vi, falei na hora. Você falou na hora. É, pô, eu vi aqui, ó. Eu vi, os caras viram também. Bem descoordenado no Forofó. Eu acho. Eu acho também, reparei, Larissa. Tô falando para vocês, eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Olha lá, os caras viram. Tá vendo? Os caras. Não dá, meu irmão, não dá. O Yuri Alberto, ele é descoordenado até no Poropopó, velho. Depois vocês podem olhar, sem estilo nenhum, tadinho. Mas, pô, legal, tá feliz lá, é Corinthians. Mas não dá. E o André Ramalho, né, mostra realmente como é que se faz com um golaço, meu amigo. Um golaço de cabeça. Estou exagerando em falar que é golaço? Ou não? Se eu estiver exagerando, vocês podem falar, mas para mim, existe golaço de cabeça, né? O Viola, né? Fazia uns gols de cabeça num estilo show de bola, né, velho? Então, para mim, existe golaço de cabeça e o pai do Samir. Pai do Samir é ridículo, hein, velho? Golaço, velho. Pô, eu tô, né? É um momento do Corinthians no ano maravilhoso, né? Para o torcedor corintiano aproveitar. Se vai passar do Flamengo ou não, eu não sei, tá? Se vai passar do Flamengo ou não, eu não sei. Para mim tem. Eu tô falando Flamengo, mas pode ser o Bahia, tá? Salve, fiel, salve nação corintiana. Continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? Corinthians que teve uma quarta-feira daquelas, encerrou com chave de ouro a quarta-feira do Corinthians. Começou o dia com a chegada do Memphis Depay, já nas primeiras horas da quarta-feira lá no aeroporto de Guarulhos, a torcida enlouquecida, né? Todo aquele preparo para a chegada do holandês. O holandês chegou durante o dia, visitou diversos setores aí do Corinthians, né? Foi no museu, foi na Fazendinha, no Parque São Jorge, aonde inclusive ele chegou de helicóptero, né? E bem vestido, na beca, né? Um jogador aí bastante vaidoso, que chega para ajudar o Corinthians aí no restante dessa temporada. Ele que infelizmente até as últimas atualizações não vai poder jogar a Copa do Brasil, que poxa, fica triste, né, de saber isso, mas quem sabe o Corinthians não dá um jeito aí, né? Para tudo na vida ter um jeito, vai que, mas as chances são quase zero, né? Porque já fechou o prazo da inscrição, o Corinthians não conseguiu aí a documentação às pressas para aí, já o Corinthians que sacramentou estar na semifinal da Copa do Brasil, o Memphis Depay está de fora, que poderia enfrentar aí Flamengo e Bahia, que se enfrentam amanhã, decidem a vaga aí para quem vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Corinthians que, primeiro tempo do jogo, né, falando do jogo agora, o árbitro, pelo amor de Deus, né, esse juiz aí não pode apitar mais não. 2 lances, 2 gols do Juventude que eram para ser anulados. O primeiro foi anulado, mas ele demorou uma eternidade. O mundo inteiro viu que ele tirou a bola da mão do Hugo Souza. E o segundo gol, 2 faltas no mesmo lance. Eu não sei aonde o juiz não conseguiu ver que foi falta. Simplesmente o Corinthians foi prejudicado no primeiro tempo. Tenho certeza disso. O gol do Juventude foi irregular, mas no segundo tempo o Corinthians fez o que precisava fazer, dominou o meio de campo com a entrada do Coronado também, né? Coronado e Garro juntos aí fazem realmente uma bela dupla, principalmente quando o time tá muito atrás, fazem uma boa dupla ali. E o Garro, né? Que jogador é o Garro, né? Mais uma vez aí, chutou de média distância, ele que fez o gol do desempate do 2-1, onde o zagueiro não conseguiu tirar a bola e acabou fazendo o gol contra. E em seguida, aí, lá no último lance, né? No último lance da partida, o André Ramalho marcou o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no escanteio cobrado do Igor Coronado. Ele que se emocionou muito com esse gol. O Corinthians precisava dessa vitória, precisava dessa classificação por meios de, até financeiramente falando, o Corinthians parece que arrecada 9 milhões só com a passada de fase para a semifinal. Então, olha, apresentou o Memphis Depay, a gente tem
cada dia mais esperanças, né? Um time que sofreu muito esse ano e parece que tá aí se levantando do zero agora, né, fiel torcida? O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião nos comentários. Comenta aí embaixo quem foi o melhor na partida e se o Corinthians tem chance de ganhar algum título esse ano, principalmente com a chegada do Memphis Depay, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, vou ficando por aqui. Qualquer novidade trago no canal, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!